Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todas muito bem-vindas, poderosas, maravilhosas. Bora lá que o tema da nossa live de hoje é incrível, né? Hoje a gente vai falar sobre família. Olha só, é uma afirmação, né? A família te impede de prosperar financeiramente. Uau, né? O que tem a ver isso aí, né? Como assim, né? Bora lá. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui nesse nosso encontro o que de repente pode estar interferindo aí na sua vida em relação à família, o que você pode fazer de diferente, né, para mudar essa realidade, para que você comece, né, a olhar mais para sua vida, para que você consiga, né, a dizer não, se priorizar, né, para que você passe a olhar realmente para os seus sonhos, para os seus objetivos. Muitas vezes a gente acha que está olhando para os nossos sonhos, mas quando isso está acontecendo, né, que você vai entender um pouquinho sobre isso, você vai perceber, é por isso que eu não prospero, é por isso que eu não tô vivendo a vida que eu gostaria, né? É por isso que eu não tô me sentindo autoconfiante, né? É por isso que eu tô sempre ali, né, indecisão, com medos, insegura, né? Uau! Então eu vou trazer para vocês aqui muitas possibilidades, né, para você aí dissipar essa energia, né, trazer consciência, clareza para você mudar aí a sua realidade, você ter prosperidade, mais cliente, mais dinheiro, né, se sentindo autoconfiante aí. E o mais incrível, sendo valorizada, né? Não só no seu ambiente de trabalho, mas valorizada como mulher, porque é isso que a gente busca, né? É isso que a gente deseja. Então, bora lá? Então, se você tá aqui nessa gravação, eu peço que você acelere um pouquinho aqui, que eu vou falar oi aqui para as meninas, né? Bem-vinda a todas as meninas que estão chegando, as poderosas, né? Maravilhosas. Sejam todas muito bem-vindas. Para vocês, tá? Que estão lá no meu grupo, lá no Telegram, né, na nossa comunidade, no nosso clube, né, o All Club, eu fiz uma enquete lá, tá? Então vão lá depois da live aqui, vocês respondam essa enquete, tá? Porque é importante. Lá no nosso All Club eu trago, né, conteúdos exclusivos para vocês, né, beneficiando vocês, né, um presente e tirando informações de vocês mesma para trazer aqui para live, né? Então, ou seja, a live é exclusiva. Uau, né? Então, se você deseja também, eu quero, né, que ela olhe para as minhas dores, para os meus desejos, né? Que ela traga aí consciência para mim também, direcionada para mim, né? Aqui através da live. Então, bora lá, entra no nosso All Club, tá? O All Club no link, né, do All Club tá aqui na bio, tá? No link da bio você entra aqui e já vai direto lá no All Club. Se você não conseguir, você pode me chamar aqui no direct, tá? Manda uma mensagem com eu ou uma das meninas da minha equipe, vai responder você, vai te enviar, tá, o link para você entrar e fazer parte. O que acontece nessa comunidade? Eu vou trazer um recadinho importante, porque às vezes as pessoas, né, eu vou entrar, mas não sei o que acontece lá de fato, né? É só enquete que rola lá, né? Uau, bora lá. O All Club eu criei o All Club exclusivo, né, para aquelas pessoas que desejam ficar próximo de mim, né, para aquelas pessoas que querem ficar, que querem buscar, né, conteúdos e querem ali estar, sabe, participando do meu cotidiano, sabe, participando ali da minha vida mesmo, de uma forma geral, tá? Então lá é mais exclusivo nesse sentido, né, trazendo, claro, sempre empoderamento, né, possibilidades para você. Então, no All Club acontece, além disso, né, eu trago enquetes, porque, ou seja, lá é um bate-papo gostoso, né, eu trago ali informações, né, eu trago, de repente, mensagens, frases, né, consciências para vocês mudarem a realidade, ou seja, eu vou trazendo aí clareza de situações, né, exemplo, vou trazendo também em primeira mão tudo o que está acontecendo, né? Então lá é um grupo exclusivo, né, de informações, né? Então todos os conteúdos, geralmente às vezes você não tem tempo para vir aqui no Instagram, né? Mas aí se você tiver no All Club, tudo que acontece aqui eu já envio para lá. Primeiramente, né? É claro que muitas coisas acontecem aqui, vocês já são informadas lá. Porém, quando já é realizado, finalizado aqui, por exemplo, uma live, já é direcionado para vocês, né? Então, você sabendo, eu quero acompanhar a Gislaine, mas às vezes eu não tenho tempo, eu não posso por algum motivo entrar no Instagram, eu vou no Telegram, né? E lá você tem acesso, né? Enfim, tá tudo anotado lá. Lá é muito gostoso, tá? Vai ter muito conteúdos, né, exclusivo pro empoderamento aí feminino, para que você tenha prosperidade, alegria, né, com o seu corpo, né, que você saiba lidar aí, né, no seu ambiente familiar, que você também saiba, né, lidar com as suas indecisões, porque sempre a gente tem, né? Sempre quando a gente vai fazer alguma escolha diferente, vem essas indecisões, esses medos, essas incertezas. Então, quando você tá nesse lugar,
né, de indecisão, você tem a tendência a parar, a travar, né? Muitas vezes você tá travada e é devido a essas indecisões, medos, e você não sabe o que é. Ou às vezes você tem tudo e não entende por que você não sai do lugar. Então, eu vou estar trazendo, né, possibilidades aqui, conteúdos na live e lá também. E detalhe, né, quando surgir presentes, né, quando eu lançar produtos, né, quando eu lançar, né, os meus serviços exclusivos, né, você vai ter acesso em primeira mão lá no All Club, tá? Então, faça parte você também, tá? Bora lá. Então, sem mais delongas, vamos para nossa live de hoje, né? Sejam todas muito bem-vindas, todos, as poderosas e poderosos. Eu já peguei aqui meu café. Pega aí, ó. O meu café, o meu cappuccino, na realidade, né? E o que mais é possível. Uau, bora lá. Então, hoje a nossa live, olha que interessante, né? O que eu vou trazer de consciência aqui pra vocês, né? Família te impede de prosperar financeiramente. Sim, impede. Só que não é culpa deles, tá? A gente precisa aprender a lidar com isso. Hoje eu vou trazer aqui consciência pra vocês, muito importante, tá? Então, ou seja, talvez você não viva isso hoje, mas você viveu. E tudo que a gente viveu está impactado nas células, ou seja, está travando você de alguma forma, tá? Está aí. Tudo que a gente, só pra você entender, tudo que você vê, né? Que você ouve, uau, gera, né? Uma sensação. Tudo que você toca, né? Gera uma sensação, né? É uma sensação que você dá o significado daquilo. Se é gostoso, se é ruim, né? Uau! Se é bom, se é confortável, desconfortável, gera essas emoções, esses sentimentos, né? Então, diante de todos os acontecimentos, aquela história que você vivenciou, que você, né, enfim, sentiu, ouviu, está impactado nas suas células, a vibração disso tudo. Então, muitas vezes nós não lembramos. A gente olha para trás e a gente nem lembra. A gente nem quer ficar olhando para trás, né? Cá entre nós. Se você é como eu, já gosto de olhar para frente. Bora lá, né? O que passou, passou. Mas estamos carregando, é a nossa história. Então você precisa aprender a lidar com isso. E essas questões em família, né, não é diferente, é o mais comum e eu diria que é a base de tudo para você mudar a sua realidade, tá? Eu como consteladora, se você tá chegando aqui pela primeira vez, né, eu já tenho 4 formações em constelação familiar, sendo uma empresarial, além, né, das formações que eu tenho em mesas radiônicas, né, inclusive a da desprogramação neurobiológica que eu amo, que é a minha queridinha aí, porque realmente ela vai aí a nível das células, né, desprendendo aí o seu corpo para você entrar nesse movimento, ou seja, removendo esses impactos que eu tô trazendo aqui, né, inclusive esses impactos aí, de uma forma leve, gostosa, divertida, né, isso é maravilhoso para que você expanda e tenha mais prosperidade. Então, o que acontece? Tudo que você vivenciou, viu, você acreditou, né, e às vezes você acredita naquela situação e gerou algo ruim, né, algo desconfortável, você acredita. Por exemplo, os sentimentos, né, que acontece. De repente aconteceu alguma coisa ali na família e você se sentiu excluída, você se sentiu rejeitada, você se sentiu julgada, né? De repente você se sentiu ali, né? Gerou um sentimento ali, né, com você e aquilo ficou impactada. Por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui na infância. Faz uma festa, né, de aniversário. De repente você vai na festinha de aniversário, né? E todo mundo ali, aí às vezes a sua mãe, por exemplo, né, tem mais filhos, você tem os seus irmãos lá. E aí você, de repente, ela chama a sua atenção, né? Mas deixa o irmãozinho fazer aquilo que parecidamente era o que você ia fazer também, ou o que você fez. Ele pode, você não pode. Então, o que acontece isso? Já pegando lá da infância. Então, essas questões é como se você fosse podada. É como se você fosse, sabe, excluída. Aí você sente, fala, poxa vida, né? Só que você não lembra mais disso. Só que tá impactado, aquela sensação de ser excluída, né? Aquela sensação gerou, energeticamente talvez, porque às vezes a criança nem pensa nisso, né? E olha quantas questões a gente depois vai crescendo e vai percebendo em ambiente de trabalho, no relacionamento amoroso, né? Quantas vezes eu já vivi isso também, se você não sabe, né? Eu tô no meu 4º casamento. E olha que interessante, eu passei por relações tóxicas e abusivas, nas quais, às vezes, durante a relação, eu me sentia excluída em determinados lugares. Às vezes eu saía, né, com meu parceiro, quando eu chegava, né, em determinados lugares, eu me sentia excluída, né, me sentia, dá a impressão que parece que não queria que eu fosse.
né? Ai, daí sabe aquela sensação, o que eu vim fazer aqui? Então isso tudo vai, né, gerando essa exclusão de você com os seus sonhos, com os seus objetivos, de tudo que a gente viveu. Então aqui, olha, eu trouxe uma dica, enfim, não é uma dica, é um exemplo, né? Uma opção em relação à família, lá na infância, mas muitas coisas aconteceu, né? Se a gente for falar aqui, vai ficar aqui falando o dia inteiro, a vida inteira na realidade, né? Porque é a nossa história. E relacionamento amoroso é a mesma coisa. Então o que acontece? Isso vai acabando com o seu poder pessoal, isso vai matando, vai minando, né, a sua autoestima, né? E aqui eu quero deixar bem claro para você que, diante do meu ponto de vista, autoestima é a autoconfiança, né? Quando você eleva a sua a autoestima, você tá autoconfiante, sabe? Então, a autoestima não é sobre se maquiar, colocar uma roupa mais bonita, uma roupa diferente, uma roupa nova, né? É claro que se você fazer esses movimentos, você vai se sentir mais autoconfiante. Então, automaticamente eleva a sua autoestima, né? Então, eleva esse movimento de cuidar cada vez mais de você. Mas você precisa sentir autoconfiante, porque aí você vai para um espaço de merecimento, sabe? Então, aqui a gente trabalha muito isso e desprogramando, liberando esses impactos aí. Uau, né? Esses impactos que estão a nível das suas células, que você vem trazendo lá da sua infância, desde a barriga da mamãe, até questões também trazendo de familiares. Como eu sou consteladora, eu gosto muito dessa visão sistêmica, né? Eu acredito muito que você vem trazendo, né, essas questões hereditárias, né? Eu acredito, eu defendo isso, porque eu vejo isso, né, se resolvendo aqui em consultório, né? Eu fiz uma transição de carreira já há mais de quase 4 anos, né? Deixando a enfermagem, né, para ser terapeuta. Inclusive, eu sou a primeira terapeuta aqui da minha cidade, né, no interior do Paraná. Então, Santana do Itararé. Então, eu sou a primeira terapeuta aqui da cidade, né? Eu me tornei a primeira terapeuta. Então, eu rompi aí os medos, os padrões, né? Enfim, o julgamento, enfrentei tudo isso aqui, né? E olha que interessante. Essa questão da família, até pra gente tomar as nossas decisões. Então, ou seja, fazer até uma transição de carreira, né, entrar nesse lugar, né, de realização de propósito, o que eu fiz? Eu fiquei muito insegura, né? Eu ia lá procurando, né, um direcionamento, eu ia buscar, né, com a minha mãe, o que ela achava, você percebe o quanto que às vezes, de forma inconsciente, gera esse medo e a gente sempre tem a recorrer a pai, mãe, irmão, aqueles que a gente acha que depende deles. Então, por isso que eu trouxe aqui, família te impede de prosperar financeiramente se você tem uma dependência emocional, tá? Então, ou seja, não é que eles, né, são intrusos, eles são metidos, né? Sabe aquela coisa que se mete, né, na onde não deve? Eles querem controlar tudo, eles querem, né? Tem pessoas da minha família, Gislaine, que abusam de mim, né, emocionalmente, enfim, que estão ali sempre dizendo o que é melhor pra mim. Uau, né? Existem, assim, pessoas e familiares? Sim, existem. Mas o mais importante é você estar conectada com a sua verdade. É você elevar a sua autoestima, recuperar a sua autoconfiança pra você aprender a lidar com eles. E aí você vai percebendo, né, essas mudanças acontecendo. Mas por que isso muitas vezes não acontece? Porque de forma inconsciente a gente também permite isso, tá? Então aqui eu tô pra trazer para você consciência, não é para culpar ninguém, não é para julgar, até porque se a gente entrar nesse movimento de culpar o outro, julgar o outro, a gente entra num espaço de vítima. E o que é um espaço de vítima? É de pequena, de desempoderada, sabe, aquela uma que resolvam para mim, porque eu não sei o que fazer, vocês fizeram tudo isso comigo, agora vocês resolvam. E aí com isso você não vive a sua verdade, você não é feliz, você não é realizada como mulher nos seus negócios, você não vê prosperidade, porque você tá inquieta, porque você energeticamente se sente controlada, né? Tá fazendo sentido aí para você? Você sente de alguma forma controlada? Ai, dá a impressão que meu filho quer falar tudo o que eu tenho que fazer. Meu marido parece que sempre tá ali falando o que eu preciso fazer, o que eu não devo fazer. Eu tenho uma ideia maravilhosa e sempre tem alguém. Minha mãe vem e fala, olha, cuidado. Ah, eu acho que isso não vai dar certo. Ai, não sei, você já pensou? Nossa, mas será? Sabe? Começa a trazer, né? Gerar emoções ali, sentimentos, olha que interessante, e vai impactando cada vez mais nas suas células essas questões, porque aí, total sentido, né? Uau! Então, olha pra você ver o quanto que a gente fica triste, né, em relação a isso, né? O quanto que a gente, quando acontece essas situações, né, o quanto que a gente entra num espaço de que a gente gostaria que fosse diferente, né? Porque eu passei por isso. Quando a minha mãe começou, eu falei na transição de carreira, era um concurso público, gente. Então, o que ela falou? A primeira coisa que ela falou pra mim foi: ai, mas será? Olha só, será que vai dar certo? Ixi,
Mas quem será que vai? Será que vão ter interesse? Quem será que vai querer comprar, né? Não sei. Sabe aquela coisa? Vai trocar o certo pelo duvidoso? E o que que eu fiz, primeiramente? Eu falei, uau, ela não está me apoiando. Olha que interessante. Era a primeira mensagem que veio pra mim, o primeiro sentimento. Nossa, não tô tendo apoio da minha mãe. Tipo assim, é o meu sonho, eu estudei, tô querendo fazer a transição de carreira agora, né? E era em plena pandemia, né? Onde os estabelecimentos, a maioria estavam fechados, depois, né, foram abrindo. Mas então era assim, entre aspas, era um risco, né? Como que eu vou deixar um cargo público pra abrir, né, um espaço terapêutico pra mim, né? Algo que ninguém conhecia. Que talvez na sua visão falar, mas daí vai gerar interesse. Não, não, não. Quando se trata de produtos, serviços terapêuticos, né? Para quem é terapeuta sabe muito bem como é isso. Não é todo mundo que se abre, né? Que se abre nesse lugar para ir recebendo, né? Primeiro, tem muito julgamento, tem muitas crenças, né, em relação a terapias, né? Então, tem pessoas que têm a visão, principalmente aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, é uma cidade que dá a impressão que, não é que é a cidade, mas você percebe a cultura, elas são muito apegadas a crenças de ancestrais, crenças religiosas, crenças, sabe, dos familiares, né, dos antepassados, enfim, tudo muito ali no mais difícil, mais complicado, essas coisas que vêm assim, sei lá o que é isso, sabe, será que é feitiçaria? Será que é macumbaria? Sabe, aquelas coisas assim como se nada fosse de Deus, porque, né, para resolver sua vida, esse bem-estar, essa realização, né, de alma, é só dentro da igreja, sabe? Então, era um desafio muito grande, né? Estou vivendo exatamente isso. Olha só, então, uau, né? Então pega esse ouro aí, minha querida. Pega aí que é pra você. E pra muitas outras aqui, porque nada é por acaso, né? Deixa eu tomar meu café. Uau. E já tá liberando aí. Já tá liberando aí. Uau. Uau. Quando eu começo assim, já tá liberando aí. Você vai perceber o seu posicionamento de fala em relação ao seu trabalho. Pra quem tá aqui, vai perceber, depois vocês me contem. Olha que interessante, nada é por acaso. Então, essas questões que a gente vive, né? E olha que loucura. E aí, muitas vezes, a gente tem medo de avançar, tem medo de fazer essas escolhas, porque a gente tem medo de ser julgada, ou a gente não quer ser julgada. Nem é sobre medo de ser julgada, a gente não quer ser julgada. A gente quer sempre fazer alguma coisa para agradar as pessoas. A gente sempre quer fazer alguma coisa para agradar o outro, né? E olha que interessante, a gente sempre acaba agradando o outro e nos anulando, e a gente não é feliz. Então não é justo, né, você fazer isso com a sua vida. Então você tem que parar com isso, você tem que parar com isso, você tem que se priorizar, você tem que dar um basta, sabe? Falar, não, chega, né, chega, eu quero mudar essa realidade, né, e você precisa se permitir a viver isso, né, e a gente precisa, sim, de uma pessoa para nos conduzir, de umas pessoas para nos direcionar. Mas aí que tá, quem são as pessoas? Hoje, quando a gente entra no mundo digital, né, uau, a gente vê tantas opções e aí que a gente cai na armadilha, porque olha que interessante, a gente tava falando de família, mas a rede social também vira uma família, né? Porque daí a gente começa a se conectar com as pessoas, a gente se sente acolhida, a gente se sente ali, uau, ela tá me ajudando, ela tá me ouvindo, ela tá me vendo, ela tá, né, ela tá entendendo o que eu tô passando. Mas aí você tem que ficar, né, extremamente consciente. Opa, peraí, mas será que ela realmente vai me conduzir para onde eu quero chegar? Porque senão você fica só adquirindo conteúdos, né? Você fica adquirindo serviços de que vai te levar para um espaço só de, sabe, aquelas pílulas de dopamina. Você vai para um espaço gostoso, uau, e volta. Vai para um espacinho gostoso e volta. Você não sustenta. Às vezes você já viveu isso muito na sua vida. É por isso que você às vezes não quer ir lá. Sabe aquela coisa, vou chutar o pau da barraca e vou ver o que vai acontecer. Muitas vezes a gente não faz isso, porque a gente já experimentou. Então a gente tem medo de não sustentar, tá? Então olha que interessante. Quando eu fui fazer transição de carreira, quando aconteceu isso, o que eu fiz? Eu falei, não, peraí. Quando minha mãe falou isso, eu percebi que eu não estava sendo apoiada. Eu falei, não, eu preciso resolver isso, né? Aí o que eu fiz? Eu fui fazer umas técnicas e falei, não, eu preciso me empoderar. Eu preciso ir lá e resolver. Foi isso que hoje eu percebo que a maioria das pessoas, nós mulheres, né, que nós estamos falando diretamente para as mulheres, nós mulheres, nós temos esse espaço dentro de nós, né, esse lado feminino, né, que é esse lado que a gente quer ser amada, a gente quer ser elogiada, a gente quer ser bem vista, né, valorizada.
apoiada, sabe? É muito gostoso isso, né? Então, nós estamos sempre em busca disso. Então, às vezes a gente não dá aquele passo, né? Até porque faz parte da nossa essência feminina, tá? Isso é a mulher, é o amor próprio, né? A compreensão, a compaixão, né? Isso não tem nada a ver com personalidade, né? Esse espaço diante da mulher, tá? Porque tem mulheres que são diferentes, porém, ela também gosta disso, ela também quer isso pra ela, né? Então, isso é uma necessidade humana na realidade. Mas falando aqui diretamente para a mulher, quando acontece o oposto disso, a gente está em busca disso. Não é que a gente está em busca, mas a gente traz, né, diante da nossa expansão, né, do sucesso que a gente está buscando, a gente quer que tudo isso aconteça nesse processo. Então, se não acontece uma dessas coisas, você se sente arrasada, você se sente excluída. Aí, o que acontece? Ativa uma chavinha de tudo que você já viveu lá atrás. E isso vai acumulando. Então, ativa uma chavinha dentro de você que você não está sendo valorizada, que você não está sendo vista, você não está sendo apoiada, dá a impressão que o seu sonho não importa. Uau, né? Dá a impressão que parece que a sua mãe tá com ciúmes de você, a sua mãe tá com inveja de você, dá a impressão que a sua mãe não te apoia. Uau, que a sua mãe não quer que você seja feliz. Eu recebi muitas clientes, né, ao longo desses meus 4 anos, né, clientes tanto no consultório aqui, né, presencial quanto no online, clientes que traziam essa questão em relação à mãe, né, não se sentiam apoiada e percebiam, né, uma cliente, inclusive, ela falou: Gislaine, minha mãe abre a porta do meu quarto e ela fica experimentando as minhas roupas e eu percebo que ela tem inveja de mim, ela tem inveja do meu corpo. Eu falei: uau, né? E é aí que parece que fracassamos, exatamente. E olha que interessante, né, tudo isso. E aí quando acontece esse sentimento, o que você faz? Você não quer que aquela situação esteja acontecendo. Eu não estou dizendo que isso é o que está acontecendo, mas se você percebeu alguma coisa, é porque tem alguma coisa aí, né? E talvez ela está agindo de forma inconsciente, talvez ela está agindo, né, que numa técnica, numa sessão, numa ressignificação, né, num processo, né, a gente pode identificar e resolver tudo isso, né, para que você assuma o seu lugar. Muitas vezes a mãe, ela meio que toma o nosso lugar de forma inconsciente. Mas por quê? Porque ela é intrusa, porque ela é narcisista, porque ela é obsessiva, porque, enfim, quantos nomes você quiser dar para isso. Sim e não, porque muitas vezes, né, eu diria que a maioria das vezes é nós que permitimos esse lugar. Por quê? E agora entra aí. Porque de forma inconsciente não sentimos merecedora da prosperidade. Então a gente dá a liberdade, a gente se diminui, tá? E você nem percebe, você se diminui. Tem alguma coisa que tá matando o seu poder pessoal. E você tá dando o poder pessoal para alguém da sua família, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã. Quantas mulheres também passam questões em relação à irmã? Uau, a irmã, não fala com a irmã. Ai, percebo que minha irmã tem inveja de mim, ela não quer que eu prospere. Agora eu tô bem, eu percebo, ela virou a cara comigo, ela não fala comigo. Quantas questões? E o quanto que isso trava a sua prosperidade financeira. Além de você falar: ok, se ela não me aprova, eu deixo ela lá, eu sigo a minha vida, né? Eu sigo aquilo que faz sentido pra mim. Mas o quanto que eu necessito que ela olhe pra mim e me aprove, né? Então por quê? Porque nem você tá se aprovando, nem você tá se olhando, nem você tá entendendo o que você realmente de fato quer, né? Então a gente precisa liberar isso para que você tenha prosperidade financeira, enfim, prosperidade nas áreas da sua vida, né? Então essa questão, agora a gente entra nessa questão muito valiosa aqui em relação ao profissional. Se você quer fazer transição de carreira, se você quer se deslanchar, ter o seu trabalho, ai que delícia, quem quer, quem deseja aqui, né, ter sucesso no seu profissional, coloca aqui pra mim entrar mais adentro dessa situação, senão a gente entra na situação aí de família, né, dessa questão aí de... O tema da live né, prosperidade financeira, né? Mas essa questão do financeiro, pra gente ter esse retorno financeiro, é entrar nesse movimento de realização profissional, né? A gente quer estar ali realizada no profissional para que gere os frutos. O que é os frutos, né? São os resultados, e o dinheiro é um dos resultados, né? Isso é muito gostoso, isso é muito maravilhoso, isso é gratificante, isso nos empodera, né? Eleva a nossa autoestima, porque a gente vê o resultado. Isso aí, minha querida, quem mais? Eu escolho fazer transição. Uau, bora lá, minha querida, fazer transição, fazer, né, ter prosperidade aí no trabalho. Então, olha que interessante tudo isso, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão aqui para empoderar vocês aí, para que você se empodere, faça a transição de carreira e tenha prosperidade nos negócios. Bora lá. Primeira coisa, vocês sabem a frase que eu sempre falo para vocês aqui, já vou repetir: você é o seu negócio. Então, para que o seu negócio brilhe, prospere, cresça, que você seja valorizada, bem vista, bora lá. Né? Bora lá cuidar de você. E quando eu falo cuidar de você, não é ficar, é mesmo, eu tenho que tirar tempo pra mim, eu tenho que
que ficar mais um pouco comigo. Ah, é mesmo, eu tô me sentindo cansada, eu tenho que parar um pouco. Ah, eu tenho que sair mais. Ah, eu tenho que começar a me arrumar, é verdade. Ah, eu tenho que comprar minhas roupas. Ah, eu tenho que emagrecer. Ah, é verdade, eu tenho que comprar mais sapato. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir pra academia. Isso é um complemento, só que o que eu trago pra você não é sobre isso, tá? Eu escolho decolar no profissional e ter um retorno financeiro. Uau, bora lá, tamo juntos, então você tá no lugar certo. Olha que interessante, só de você escolher isso daí, uau, já ter consciência, é isso que eu quero, ótimo, foque nisso. E agora entra o que eu vou dizer pra vocês. Então, você precisa olhar pra você, você precisa cuidar de você. E o que é o cuidar de você? O cuidar de você, quando eu falo, quando se trata dessa questão do profissional, é cuidar daquilo que importa pra você. Você tem que ter muito claramente. Sabe por que nós muitas vezes não saímos do lugar? Porque nós não temos claramente o que realmente importa. A gente fica olhando pro lado, o que a família vai pensar, o que vão achar. Sabe aquela coisa? Principalmente se você quer decolar no profissional, quer ter sucesso, né, sucesso profissional e muito dinheiro, né? Claro que a gente quer comprar muitas coisas, né? Que precisa do dinheiro, a gente quer ter, a gente quer, enfim, quer investir. E o que acontece? A gente tem, de forma inconsciente, a gente não quer ser julgada, ou é medo de julgamento, principalmente da família, porque o que vão dizer? Primeira coisa, nossa, mas ela só pensa em trabalhar. Nossa, mas ela só pensa em dinheiro, porque de fato, meninas, mulheres poderosas, se você quer fazer o seu serviço ali, o seu trabalho, né, o seu profissional, a sua carreira, deslanchar, decolar, você vai ter que se dedicar. Né? E no começo, quando a gente está se descobrindo, às vezes sim, a gente passa horas, né? Passa da hora de dormir, ou às vezes a gente fica estressada. Eu não vou trazer aqui pra vocês, sabe, aquele movimento de falar assim, ai, viu, tudo tem que ser no modo zen, tudo leve, saudável. Se existe esse lado, eu nunca acessei. Eu busco por facilidade e leveza dentro da minha realidade, né? Quando eu entendi isso, eu parei de me julgar e culpar e eu me destravei. Eu parei, sabe? Por quê? Porque o que a gente vê muito aí? Ai, pare de fazer isso, pare, você tem que tirar tempo pra vocês. Claro, são nós que somos terapeutas, nós sabemos disso. Só que quando se trata de trabalho, de negócio, até você, sabe aquela coisa, se familiarizar, identificar, tudo é um treino. Você vai ter que ralar. Sabe aquela coisa? Ralar mesmo. Sabe? Você vai ter que, ou de repente exige alguma coisa, você tem que acordar cedo, sabe? Você tem que ir fazer alguma coisa. Tem coisa que você não sabe, você vai ter que aprender. Eu no digital, uau, eu tenho uma dificuldade enorme de aprender. E é uma das crenças. Porque lembra que eu falei no início? Eu moro numa cidade interior. Aqui é tudo muito no presencial, sabe? Aquela coisa assim, a cultura de não, é presencial que funciona. Então eu fui nessa vibe, eu tô aqui, as pessoas com que eu convivo. Mas dentro de mim, não, eu quero expandir, eu quero crescer. E aí o quanto eu ia pro online, mas focava no presencial. Ah, é porque eu amo o presencial. Sim, eu gosto do presencial. Só que vai ter coisas que a gente vai precisar romper barreiras. A gente vai precisar romper barreiras, o desconforto. Então vai doer, sabe? E eu não tô dizendo aqui pra você, então vai complicar. Não, vai doer. Mas aí a gente traz a energia da alegria. Quando a gente tá focada, né? Olha que delícia a energia agora. Quando você olha para aquilo que importa pra você, você vai ter um desconforto, mas é seu, sabe? É seu fruto. Então você tem que ter muito em mente e já anota aí, sabe? Coloca aí. Para que você faz isso? Responde essa pergunta, né? Ou deixa aí para depois você responder. Para que eu quero isso? Para quê? Para que eu quero ter sucesso profissional? Eu, Gislaine, eu quero ter sucesso profissional para quê? Porque eu quero fazer muitas viagens, porque eu amo viajar. E por enquanto eu fico viajando por aqui. Mas eu quero fazer viagens internacionais, eu quero conhecer lugares diferentes. Eu adoro explorar a natureza. Eu amo olhar lugares diferentes, sabe? E não é coisa... tem lugares luxuosos, mas tem lugares muito simples. São lugares diferentes, são lugares, sabe? Que eu me encanta. Então não é sobre... é olhar para o que você realmente importa, que realmente importa para você. Então, para mim, Gislaine, eu quero escolher isso, né? Eu gosto muito do rústico, eu gosto muito da roça, sabe? Eu gosto muito da natureza, e não é porque eu sou terapeuta, eu gosto desse lugar, né? Eu gosto disso, eu gosto de explorar, eu amo ir em pesqueiro, né? Tem gente que já não gosta de ir em pesqueiro. Eu adoro ir em pesqueiro, porque lá eu tô em contato com a natureza, sabe? Quando eu vejo lugares assim, sabe? Em decoração de muita madeira, eu amo isso. Então, eu quero explorar esses tipos de lugares, sabe? Então, isso é para que eu quero prosperar, para que eu quero um crescimento, para ter dinheiro para comprar as coisas que minha filha deseja, sabe? Para fazer os investimentos dela. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha que adora, ela tá naquela fase de maquiagem, sabe? De batom, skincare, nossa, é um monte de produto que ela quer comprar, né? É claro que eu tô ali trazendo consciência, presença para ela.
né, para não desenvolver uma compulsão aí por compras, que é o que eu tinha, né? Mas é claro, né, nós como mãe, essa é a realidade, a gente quer favorecer para os nossos filhos, né? De repente você quer pagar uma boa escola, né, para sua filha, você quer fornecer mais conforto. E para sua casa, então, o que você quer? Eu, por exemplo, quero trocar meus móveis. Eu tenho muitos móveis lá que é desde quando eu casei. Eu olho, tá feio, velho? Não, ele tá impecável, porque eu cuido das minhas coisas, né? Você olha assim, nossa, tá novinho. Só que eu quero atualizar, eu quero, sabe, mudar essa energia. E para isso precisa de dinheiro, né? Eu quero, de repente, fazer uma piscina na minha casa, né? O que mais que eu quero? Tem muitas coisas que eu quero, né? Eu quero evoluir cada vez mais. E isso em termos de bens para você comprar e adquirir, que precisa do dinheiro, né? Para que você quer, né? E isso é o que você tem que ter em mente, porque aí você não se desconecta, você anota o que faz sentido pra você, né? Ah, eu quero ir na cabeleireira, percebe? Você tem que colocar, não, eu quero, eu desejo ir em salão de cabelo, salão de beleza, em estética, fazer botox. De repente, se você deseja, né, mudar o seu corpo, eu quero fazer... Eu não tenho um ponto de vista em relação a isso. Cada um faz aquilo que faz sentido pra você. Sabe, que te alegra, desde que é saudável, é leve pra você. Coloque em lista, sabe? Eu quero viajar com a minha família. Nossa, eu fiz uma caixinha, uma enquete ontem lá, uma caixinha, né, de perguntas, colocando muitas mulheres, colocaram muitas, olha, eu recebi muitos sobre viagens. Querem viajar com o marido, querem viajar com o filho, querem ter esse tempo. E pra isso precisa do dinheiro. E pra poder eu ir viver nisso, olha que interessante. Então não é eu chegar aqui e falar, você tem que parar um pouco, você tem que descansar, você tem que viver. Às vezes você não vai querer curtir uma viagem, sair com o marido, sair com os filhos, se você tá ali com insatisfação no seu profissional. Como você vai se divertir? Essa é a realidade. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu preciso acho que relaxar um pouco. As coisas tá aqui, tá travado, o negócio não tá dando certo, eu acho que eu preciso sair um pouco. Eu chegava lá no lugar, eu não curtia aquele lugar, eu não estava presente naquele lugar. Se você consegue fazer isso, boa, mas eu muitas vezes não conseguia. Então eu conseguia a partir do momento que eu estava realizada e como prêmio, entre aspas, né? Como prêmio, ali uma gratificação para mim mesma, eu falava, se eu conseguir fazer tal coisa, se eu conseguir bater minha meta aqui, eu vou para um spa. Que eu fiz isso ano passado, né? Fiquei o dia todo lá, eu e minha filha. Então, se eu conseguir bater uma meta X, eu vou pra lá. Hidromassagem, massagem terapêutica, sabe? Num lugar assim maravilhoso, perto de uma represa, que eu fui perto aqui da minha cidade. Então, é assim, o que eu quero é isso. E aí eu fui realizada. Agora eu falo, eu tô precisando, acho que descansar, eu vou lá. Pode ser que funcione, eu volto, né, mais relaxada, mas mesmo assim, aquela insatisfação dentro de mim ainda está, permanece. Então eu tenho que me empoderar, sabe? Eu tenho que ter essa realização também. Tudo é um complemento, isso é a realidade, sabe? Isso é a realidade aqui nessa realidade, a realidade dessa realidade. Então você precisa olhar para o que importa para você. E aí, para que eu quero isso, né? E aí você lista lá, depois você faz esse exercício aí. E aí depois você vai trazer aonde eu quero chegar. E aí você entra nesse espaço de realização, né? Quantos seguidores você quer ter, quantos clientes você quer ter, sabe? Aquelas coisas assim, uau, essa expansão, onde você quer trabalhar, onde você quer levar seu negócio, né? Pra onde você quer, como você quer ser vista, sabe? Como você quer ser recebida, como você quer ser indicada, sabe? Aquela coisa, você tem que ter em mente isso, porque a nossa mente, ela é poderosa e a gente precisa ter essa clareza, a gente precisa anotar, olhar para isso, né? Senão fica muito no mental, muito nos nossos sonhos. Sim, a gente precisa sonhar, mas a gente precisa colocar num papel, a gente precisa listar. Quando eu fiz isso, eu coloquei mais os pés no chão, tá? Eu me senti mais empoderada, tá? Então, para ter realização mesmo, fisicamente, quando a gente fala fisicamente, é uma transição de carreira, ter seu consultório, né? Ter aí sua loja física, sabe, colocar em prática suas ideias no físico, de repente você quer, ou de repente, né, montar o seu espaço para fazer os atendimentos online, não importa, esse movimento que você quer comprar, você deseja isso, você tem que listar, né? Você tem que listar, porque aí o que acontece? Quando você faz esse movimento de escrita, mostrando para você, você lê, você se empodera, você vê, sabe? As coisas começam a movimentar, né? E essa questão, bem isso mesmo, a dor do crescimento. Então, dói, incomoda. Só que aí quando eu trago daí, não pode ser mais leve, pode ser mais divertido, é nesse sentido. Quando você coloca ali e você olha e fala, é isso que eu quero, né? E aí o que acontece? Aí você usa as suas ferramentas, né? Você usa as suas ferramentas, você usa as ferramentas que eu trago, né? A gente usa todas as ferramentas que nós temos, a gente vai desprogramando o que impede a gente de realizar aquilo, e a gente vai identificando, sabe? Quando você tem em mente, você é a terapeuta de si, você precisa ser a terapeuta de si, independente da sua profissão. Uau, principal.
A terapeuta de si você precisa ser, né? Muitas vezes a gente quer, uau, precisamos sim de outras pessoas para nos direcionar, isso é muito gostoso, expande, é uma troca, né? Nessa realidade é isso. Mas quando você se empodera que você pode resolver muitas questões em você, você vai se empoderar cada vez mais. Sabe? Porque você vai perceber, uau, né? Tinha coisinhas pequenininhas que eu achava, né? Que você se permite ficar pequena e aquilo se torna grande, você vai lá e resolve. Né? Eu comecei a fazer muita desprogramação em relação ao digital, né? Então eu percebia o quanto eu criava essa barreira. Era a internet que caía, não funcionava, não dava certo, era a luz que caía, sabe? Eu não conseguia, me dava uma agonia e depois eu tive consciência o quanto que eu estava trazendo isso do meu pai, porque o meu pai vinha, né? Ele vem, né? Dessa geração, na verdade, mas ele já é falecido. Mas ele vem de uma geração e eu venho dela também, claro que é a mesma, né? O sistema de uma geração que o digital, complicado. Então muitas vezes, se você quer ir no digital, né, que isso é novidade, claro, né, isso é rompendo os padrões, né, da nossa ancestralidade, o que acontece? A gente tem essa resistência, e principalmente em família. A minha mãe, voltando no assunto, depois que eu fiz uma ressignificação, que eu percebi que eu estava esperando a aprovação, e ela simplesmente me acolheu diante daquele medo que eu tinha. Então, quando eu julguei ela, né, mentalmente, né, julguei ela, ela não tá me apoiando, mas é porque, de fato, o que tava indo pra ela era um medo que eu não estava vendo. Um medo, uma insegurança de não dar certo. E tipo assim, ai, será que vai dar? É como se eu falasse isso pra ela. Eu tava contando pra ela que eu tava feliz, só que o meu inconsciente, essa vibração estava indo pra ela. Então ela queria me proteger de alguma forma. Quando eu resolvi isso, ressignifiquei isso, liberei isso, me empoderei, de fato, em uma semana ela começou a me tratar diferente. Eu falei, uau! E ela falou, viu? É claro que vai dar certo. E outra, se você fizer e não der certo, você faz o concurso de novo. Sabe, ela mudou assim, eu falei, nossa. Aí eu falei, uau, tá aí. Olha só o quanto que a gente trava em relação à família, porque a gente acha que não tá sendo apoiada. Aí a gente trava porque a gente acha que não tá ali, né? Enfim, é o apoio, né, que a gente busca. E às vezes é a insegurança que eles captam primeiro, né? Então, isso é muito louco. Quando você trabalha isso, e isso daí eu trabalhei sozinho, eu não procurei uma outra, né? Falei, não, eu preciso liberar isso em mim, eu preciso, né, me desprender disso. Parece que eu tô esperando a aprovação, não, vou liberar isso, eu quero, vou focar no que importa. E aí que entra a nossa grande sacada, o que importa pra você, né? É o seu sonho, seus objetivos. E agora, pra quem quer fazer transição de carreira, vai a frase que eu levei pra mim, e que repita isso várias vezes, traga, internaliza isso e olha pra isso. Se você é uma mulher que faz muito bem o que você faz, se você faz com amor, comprometimento, que eu sei que você faz, não tem como dar errado. Percebe? Uau! Então por que não ir lá e viver o seu sonho? É transição de carreira? É montar um negócio? É fazer algo que você nunca fez? Por quê? Inseguranças e dúvidas e medos, incertezas. Uau! Uau! Por quê? Se você é boa no que você faz. Tudo que você coloca o foco, colocando o seu carinho, a sua dedicação, que você sabe que você é boa no que você faz, não tem como dar errado, percebe? O que pode acontecer depois é você ter algumas consciências, que seriam os conflitos, né? Ali, que vai surgindo, né? Os empecilhos, que você vai mudando, você vai acrescentando, né? Você vai falar, opa, peraí, eu escolhi aqui, mas tô tendo uma dificuldade aqui. Peraí. E aí você começa, então deixa eu ver o que eu posso mudar aqui. Porque é isso que a gente busca, né? A gente quer fazer uma transição de carreira, a gente quer escolher algo, mas a gente quer ter a certeza que vai dar certo. Mas não é sobre dar certo, percebe? Dar certo é um final. Você não é uma mulher que se contenta com uma coisa só. Você não é uma mulher que se contenta com algo único. Você quer mais, você quer explorar tudo que tá aí disponível para você, explorar no sentido de usufruir, sabe, de viver tudo isso, assim como eu. Então não existe um certo é a finalização, sabe? É sobre viver aquilo, né? Olha que incrível isso. Então, o que de errado pode acontecer? O que de pior pode acontecer, né? Então, comece a trazer consciência e clareza. É claro que quando se envolve, né, quando envolve essa questão financeira, aí você vai ter que ter uma clareza em relação a isso para não, né, fazer uma bola de neve. No meu caso, por exemplo, eu me joguei na transição de carreira porque eu ganhava um salário mínimo, tá? Então eu trabalhava na área da enfermagem, no posto de saúde, um concurso público, onde o salário era um salário mínimo. Então o que eu tinha na minha mente, consciência, né? Eu
eu fiz a transição de carreira atendendo com a constelação familiar primeiro de tudo. Então, eu já entrei cobrando 250, né? Eu comecei cobrando 250 naquele primeiro mês e avisei todas as pessoas e também internalizei isso. Eu vou cobrar 250 agora nesse primeiro mês. E a partir do mês que vem vai ser R$300. Isso há 4 anos atrás. Então, eu já entrei nessa energia. E aí, o que eu pensei? Olha só que interessante. Bom, R$250, 4 clientes já dá um salário mínimo, que na época era R$1.000 o salário. Então já dá um salário, já dá o dinheiro que eu ganhava, que eu faturava, enfim, né? Então na minha mente lógica eu falava, se eu conseguir 4 clientes, eu ganho, né, o que eu já ganhava. Então, ou seja, já tá bom, quer dizer, tô no lucro. E aí eu pensei, e 4 clientes eu consigo. E quando eu fui para R$300, eu pensava assim, 3 clientes eu conseguindo, eu faço o preço que eu já, enfim, o valor que eu já recebia. Então eu já tinha isso em convicto. E eu pensava, poxa, eu sou tão boa no que eu faço, é claro que eu vou conseguir 3 clientes. Isso era a minha mentalidade. Porém, eu fiquei presa nisso, que eu confesso pra vocês que depois o meu teto financeiro não rompia. E eu não entendia por quê. Falei, nossa, mas não sai do lugar, não sai. É claro que eu não fiz só isso, né? Eu expandi tanto que eu passei a ganhar 10 vezes mais. Né? Eu passei a ganhar 10 vezes mais. Só que eu não saía desse teto. Eu não saía desse teto. Eu falava, poxa vida, mas eu não saio. E aí um dia conversando com a minha mãe, né? Eu falava, poxa vida, eu não saio, eu não ganho mais, eu só fico no, né? Nesse valor. Aí a minha mãe veio, olha só. Mas você não falou que quando você saísse do posto, se você ganhasse o que você ganha no posto já tava bom? Então para de reclamar, tá bom. Aí eu falei, olha a crença aí. Então, de forma inconsciente, eu estava validando aquilo que eu tinha falado para minha mãe. Então, era como se olha só a família aí, o quanto impede você de prosperar financeiramente. Então, faz sentido, eu falei para ela, então eu tenho que cumprir aquilo. E para me romper isso, uau! Tive um sacrifício, mas fui lá e rompi isso daí. Falei, não, eu escolho mais, né? E aí, quando eu fui... olha só pra você ver. Então, a gente vai passando... O crescimento financeiro é muitas coisas, se você for ver. Então, sim, minha querida, poderosa, maravilhosa, você vai ter muitos desafios. Então, não adianta eu chegar aqui e falar pra você, você quer prosperar financeiramente, você quer ser, um sucesso nos seus negócios, não vai ser as 1000 maravilhas, né? Que a gente tanto espera. A gente vai aproveitando esse momento, você vai se empoderando quando você olha pra realmente que você... ali, tá em busca, aquilo que faz sentido pra você, você fala, uau, é isso que importa. Aí tem esses outros espinhos. Quando você olha a rosa, né? Você olha a rosa é o principal, é sua. Só que tem os espinhos, né? E aí você tem que aprender a lidar com eles, né? Você tem que aprender a lidar com eles, né? Mas pode ser mais leve, mais divertido, sim. E você vai rompendo isso, né? É muito louco, né? Então, e essa questão do digital também, pra minha mãe era muito estranho. Pra minha mãe era muito estranho. E o quanto que a prosperidade tá ligado com a mãe, né? No meu caso, eu sou muito amiga da minha mãe, eu conto tudo pra minha mãe, porque minha mãe me apoia, minha mãe traz uma luz pra mim, minha mãe traz uma clareza, mas eu percebi até onde isso era saudável. E aí quando eu tive a clareza, doeu, porque eu tinha que romper isso. Eu falei, nossa, eu não vou poder ficar falando mais pra minha mãe, porque eu percebo que ela fala o que ela sente ali, e aquilo impacta nas minhas células, já gera uma emoção, já fica ali, eu fico presa. Uau, que é o que eu falei no início da live. Tudo que você vive, né, fica ali presa. Então, às vezes eu falava alguma coisa, gerava aquela emoção. Aí passava um dia, eu acho que ela tinha consciência e clareza, e ela vinha e falava, mas você sabe que eu tava pensando naquilo que você falou? Vai dar certo, sim. Eu acho que é isso, aquilo. Daí ela falava algo assim, eu falava, uau, ainda bem, né, ela entendeu. Só que aquele impacto primeiro já tava ali. Já estava dentro de mim. E é onde me travava. E até onde eu percebi, eu falei, nossa, minha mãe não é minha amiga. Minha mãe não é minha amiga. Porque mãe não é amiga. E a hora que isso doeu em mim, eu falei, nossa, minha mãe não é minha amiga. Minha mãe é só minha mãe. Minha mãe é só minha mãe não, né? Minha mãe é minha mãe, uau, incrível. Mas é uma mulher e ela também tem, uma mulher como eu, um ser humano, ela também tem suas dores, suas inseguranças, seus medos, né? E ela vai falar o que ela acha, o que ela pensa, o que ela sente, e pode interferir na minha vida, nas minhas escolhas. Então eu vou parar, né, de ficar levando pra ela. Inclusive o meu marido trouxe essa consciência, a minha filha, porque eles perceberam aquilo que eu não estava enxergando. Falou, mas tudo você fica levando pra tua mãe, tudo você fica levando pra tua mãe. Mas da minha consciência eu tava levando pra ela porque era a pessoa que me entendia. Mas depois eu fui ver que era uma dependência emocional. E isso estava travando a minha prosperidade financeira. Olha que interessante. Porque eu estava esperando de alguma forma a aprovação. Era uma dependência, como se eu não pudesse seguir e deixar ela.
entre aspas, deixar ela, né? Na nossa mente inconsciente. Se eu vou, eu tô deixando ela. Então eu fui trabalhando todas essas questões em relação aí à minha mãe, né? E aí agora eu me sinto livre. Sim, falo algumas coisas pra ela, né? Ou seja, compartilho com ela, mas não é um compartilhamento de esperar aprovação, de ver o que ela acha. É simplesmente de comunicar ela, sabe? Mas aí também eu percebo o que eu levo pra ela, o que eu não levo, né? E muitas vezes eu percebi que muitas vezes não, eu já percebi que a nossa relação ficou mais saudável, eu me senti mais livre e ela também não ficou com aquele peso de, também aquela sensação de que ela tinha que estar pronta pra, né, me direcionar o tempo todo, ou seja, agora eu cresci. Olha que interessante, né? Então muitas vezes essas indecisões, essas incertezas é a nossa criança. E se você não tem a sua mãe viva, né, hoje aqui, ou não conheceu a sua mãe biológica, enfim, por algum motivo, às vezes você tem essa sensação dentro que falta alguma coisa, né? E às vezes falta, né, pra você tomar as decisões. Não sei, gera um medo, gera um vazio. Eu não entendo o que é, né? Essas travas, às vezes pode estar relacionado a isso, né? Não é uma definição, né? Porque cada um é único, tem a sua história, mas pode ser alguma coisa aí que impede você de fazer as suas escolhas, porque lá atrás você ainda tá esperando que a mamãe olhe pra você. Então você tá ali, vem essa energia da criança, né? Eu diria, a criança nossa, porque ela está em nós, né? E quando a gente fala a energia da criança vem, são as emoções que você viveu quando criança. Então as emoções vêm, porque tá impactado nas suas células. Então quanto que é incrível, né? Você liberar. Então quando a gente fala assim, vamos curar a criança, né, trazer a criança, resgatar a criança, olhar para ela, acolher, mostrar, é simplesmente você se empoderar, liberar das suas células, do seu corpo, as dores, as questões que você viveu, né, em relação à sua mãe. Aqui a gente já tá pegando esse gancho aqui, que é muitas outras coisas, mas aqui em relação à prosperidade, né, e do dinheiro fluir é isso. E o dinheiro tem a ver com a energia do pai, Gislaine. Eu já ouvi muitas consteladoras falando isso. Aqui a gente vai trazer, né, eu tô trazendo para você algo que não é o dinheiro, tudo é relacionado com o pai, não. O crescimento do dinheiro, a evolução, o sucesso, a prosperidade com o dinheiro também vem da mãe. Porque é o crescimento, a mãe é nutrição. Então, para me ter mais o dinheiro, para me ter mais ele, também vem da mãe. O quanto eu me abro para receber dele. A gente vai falar disso numa outra live que é muito maravilhoso, é muito gostoso também, para que a gente vai desprendendo desses lugares, né? E o quanto você aí se sente sobrecarregada, né? Porque de repente você também tá nessa energia da criança, né? Pra você que tem muitas dores nas costas. Você tem alguém aqui na live, né? Sabe, peso nas costas. Parece que Ou se você também de comportamento mesmo, né? Você na sua posição mesmo, com o seu corpo, às vezes fica muito arcada, né? Assim. Sabe, aquela coisa tá pesada, aí umas falam assim, mas é porque meu seio é grande. Né? Quando você definiu porque o seio está grande, por isso que você, né, não tem uma postura, né? Mas o quanto, na realidade, são essas questões emocionais que você teve que lidar lá na infância, tá impactado aí em você, tá pesando, né? E o quanto tá afetando até o seu, né, posicionamento mesmo, né? A sua postura no corpo físico. Olha que interessante. Então, quando a gente trabalha, né, diante de todo o meu método, eu trabalho isso, tá? Porque eu também sou analista comportamental. Então, o que acontece? Eu gosto muito de tudo, né? E aí eu montei o meu próprio método, que é o Prosperidade 5D. Então, em todos os meus atendimentos, seja em grupo, seja até o curso que eu faço, eu trago embasado nesse meu método, né? Que o método é trabalhar essas questões familiares, relacionamento amoroso, essa questão profissional, tá? E em relação ao dinheiro. Todas essas coisas para liberar o seu corpo. Para que o seu corpo seja livre, para que você se sinta livre para fazer novas escolhas. Então, Prosperidade 5D ele tem a ver com isso, né? Desprender de todas essas questões aqui para o seu corpo ser livre. Desprender, desprogramar, desintoxicar, enfim, tudo isso, né? A gente faz um detox. Asma pode ter a ver? Muito, muito a ver. Quem tem asma? É você ou alguém da família? Enquanto a Alice responde aqui, vamos dar continuidade. Então, a asma, né? É claro que não é uma definição, tá? Você tem. E quem mais teve? Olha só, trazendo aqui, né? O que a asma é? É claro que quando a gente faz uma análise, Alice, e de uma forma mais, né, exclusiva e única, diante de metodologias, tem várias metodologias. Diante da visão sistêmica traz uma coisa, diante da metafísica da saúde traz uma coisa,
Psicossomática traz outra coisa, eu já estudei muito sobre isso, né? E o que eu percebi? Que cada um é único, né? Cada pessoa é única, né? Então, quando você olha de forma exclusiva para você, você vai entender essa questão. É claro que tem pessoas que tratam, né, desde a infância que tem. O meu pai. Uau, né? Uau. Eu tô rindo porque eu sei que não é você que tem. O quanto que você tá trazendo aí esse padrão, né? É claro que é muito louco a gente falar, não, mas eu tenho, eu vivo isso. Uau. Você tem, é teu, então. Sabe aquela coisa? Então é teu. Quem sou eu para dizer que não é teu? Só que o quanto que a gente, né? Então aí que entra essa questão. Por isso que é importante a gente saber, cada um é único, né? Então aqui, pegando aqui a sua questão, não é a sua questão, aqui a questão da asma, né? Meu pai tem, uau, como foi a sua relação com seu pai, né? Faço tratamento, uau, né? Isso aí, faça tratamento. Tem umas meninas que fizeram, né? Eu lembro que eu criei o ano retrasado, TDS, Tratamento Consciente Saudável. Era o TDS. Tratamento Consciente Saudável. Era o TDS? Ah, eu não lembro. Não era o TDS. TCS. O TDS é de terapeutas. Esse TDS era exclusivo, que eu não fiz mais, mas eu fiz ele por 3 vezes. Por 3 vezes no grupo de WhatsApp, eu usei a mesa da desprogramação neurobiológica, era para tratar as questões, né, em relação a físico mesmo, né, ansiedade, né, asma, rinite, sinusite, dores na coluna, problemas no útero, questões ali, né, no útero, enfim, várias questões físicas mesmo, né. Como eu venho da área da enfermagem, então eu gostava, né? Eu gosto ainda, né, dessa pegada. Só que eu não faço algo exclusivo para isso. Porém, quando se trata do meu método, né? Essa questão do corpo para desprender o seu corpo, vai desprender essas questões aí, essas questões de doenças, né? Então a gente trata tudo a questão emocional e o seu corpo libera. Então quando eu falo que o seu corpo libera, você vai ter saúde no físico. Então você vai liberar, né? Vai se curar. Vai potencializar o seu tratamento e você vai se curar. Teve uma que se curou da rinite, outra tinha hernia de disco, ficava até internada. Teve um cara que tava, que na época eu fiz de homem para homem e mulheres, que ficava internado com hernia de disco, né, na coluna, e aí se curou. Tinha um que tinha como se fosse, ele me relatou que era um tumor, né, mas ele não tinha feito exame. Pra mim era um abscesso, como se fosse uma ferida no cóccix. E ele falou, Gislaine, é um tumor e o médico já falou que eu tenho que ir lá fazer a biópsia, né? Eu tenho que retirar. Só que ele entrou no tratamento e aquilo se curou. Então, olha só que interessante. Tinha uma mulher que tinha também um problema aqui na nuca, tá? E ela tinha ido no médico, muita dor. Ela relatou, ela não me trouxe o diagnóstico, né? Ela só falou que tinha muita dor, estava inchado e o médico falou que tinha que fazer drenagem. Não tinha o que fazer, tinha que drenar, tinha que operar, E ela entrou no tratamento e ela se curou. Ou seja, o médico falou, eu não sei o que aconteceu, o que você fez aí, mas você não tem mais, não precisa, né? Então, muitas outras questões. Mas por quê? Porque a gente trata essas questões aí. Então, o meu método, ele traz isso. Quando chega no final, você percebe, nossa, eu tinha rinite e não tenho mais. Nossa, eu percebi que aquela enxaqueca sumiu. Nossa, cólica. Tenho também clientes que tinham cólica de ir pro hospital para tomar remédio endovenoso. Não tenho mais. Então, o que a gente faz? É esse método. A gente tem que trabalhar essas questões aí familiares, né? Porque muitas vezes a gente tá repetindo aquilo que não é nosso. Então, se a gente acredita que é nosso, né? Daí é nosso. Uau, então desprograma e atualiza, né? Bora lá liberar isso. Porque a asma, então agora pegando aqui, né? De uma forma geral, né? Diante das questões emocionais e diante do meu método, o que acontece? Né? Diante daquilo que eu acredito, que eu percebo, né? Vem de uma situação no qual você, de alguma forma, né, perceba, veja, né, se você, na gravidez da mamãe, por exemplo, você ficou sabendo que, era pra ser, não é que era pra ser, mas assim, a família espera, tá grávida, é moleque, de repente, veio uma menina, meu pai queria um moleque, aí veio eu, né, uau. Meu nome não era pra ser assim, meu nome, tudo isso tem a ver, uau, sabe? O que mais? Na escola, por exemplo, né? De repente, na escola você passou alguma coisa na qual você se sentiu ali, né? Excluída, na qual você se sentiu. Então a gente precisa olhar muito, porque o que acontece tudo isso na realidade? É não sentir vontade de viver. A respiração, olha só, pra você, né?
me atualizem aqui se tá desatualizada essa questão, tá? Mas um corpo humano, se você colocar ele num quartinho fechado e dar só água e deixar sem comida, ele aguenta 32 dias, mais ou menos, e ele morre, né? Aquele corpo morre. Se você der comida e não der água para ele, ele aguenta de 4 a 5 dias e ele morre. Agora a respiração, né? Se você tampar o seu nariz, a sua boca, quanto tempo você aguenta? Uau, né? Uau, não precisa nem responder, né? Já faz o teste aí pra você ver. Então, é muito rápido. Então, ou seja, a respiração, então tudo que envolve esse sistema respiratório, né, tem muito a ver com eu estar se sentindo merecedora para viver. Então, eu estou no lugar certo, sabe? Eu frequentei os lugares certos, né? Eu estou no lugar certo. Uau! Então, olha que interessante tudo isso, né? Envolve indecisões, inseguranças, sabe? Algumas travas, né? Então, tem a ver com a asma também. Porque a asma tem a ver com um trato respiratório. Então, a respiração nutre. Então, quantas vezes eu crio isso, né? De forma inconsciente, o meu corpo, enfim, de alguma forma, cria para que eu não viva, porque eu não sou, né, merecedora. De repente, a minha mãe parece que não me queria, a minha mãe não teve tempo para mim, eu percebo que a minha mãe não só trabalhava, não cuidava de mim. Então, de forma inconsciente, é como se, eu tô aqui para quê? Não sei para que eu existo. É claro que às vezes isso não passa pela sua cabeça, né? Isso, mas são, como eu falei, são situações que você já viveu, mas está impactado. Então, interfere hoje nos seus resultados, né? Talvez hoje a sua mente mudou, expandiu muito, mas o que tem aí? Que é a chave que você precisa virar. Quando você virar essa chave, você vai falar, uau, é isso. Você tá realizado e quando você vê, a asma já se foi. É claro que você vai tomando, né, os seus remédios, que a gente, né, sempre tem que tomar, né? Nada, um substitui o outro, mas você vai perceber muitas mudanças. Então, o empoderamento é isso. Você se empodera, você se sente autoconfiante quando você ativa o seu poder pessoal, você tem vontade de viver, você tem vontade de realizar os seus sonhos de fato. Não é só algo que você sonha, você sente merecedora. O merecimento tem muito a ver com isso. Então a gente tem que trabalhar essa questão, né, de eu me sentir aqui para ir liberando essas doenças, né? E aí o que acontece? Pode ser que isso não vai ser mais algo, né, que te incomode. Pode ser que não vá embora, né? Muitas questões físicas. Mas interessante do ponto de vista que quando a gente começa a trabalhar, muitas coisas vão embora, né? Uau, principalmente nós somos terapeutas, a gente percebe isso. A gente tem muitos depoimentos e relatos, né? Fez sentido alguma coisa? Enfim, não leve isso como uma conclusão, tá? Isso aqui é indícios e como estamos numa live, com certeza, isso que você trouxe, eu te agradeço muito, que vai fazer, né, sentido para algumas pessoas, vai trazer consciência para algumas, vai falar, nossa, faz sentido, é isso, né? Então, se você lá atrás viveu algum tipo, né, de situação parecida e muitas outras, né, que a gente precisa analisar, né, de uma forma total sentido, isso aí. Então a gente precisa ir mais a fundo, ir na causa raiz, sabe? O que tá matando a sua alma, tá matando o seu corpo. A alma é essa vontade de viver, né? Uau, né? Então eu diria isso. Então a gente tem que trabalhar a nível da alma, né? Uau, das células, né? Para que a gente se sinta viva, merecedora e viver essa plenitude e essa prosperidade, né? Então, fez sentido para vocês? Um beijo, gratidão, eu vou encerrar por aqui, né, porque como a gente tá no Instagram novo, daqui a pouco ele já mostra aqui que vai derrubar minha live. No outro a gente ficava quase 3 horas lá, dá um workshop. Mas bora lá, compartilha o meu perfil, tá, daqui a pouco já vai começar a crescer cada vez mais, eu tô muito feliz porque tá aumentando, tá vindo mulheres maravilhosas, pessoas, né, incríveis aí que desejam receber mais e mais conteúdos. Fiquem ligadinhas que esse método que eu falei pra vocês, o método, né, de prosperidade 5D, eu tô montando ele, vai ter novidade aí, maravilhoso, tá? Maravilhosa, enfim. É um conteúdo incrível que eu tô montando de um grupo, tá? Que eu amo os grupos de desafios, né? Um grupo que a gente vai ficar junta, desprogramando. A gente vai trabalhar isso, tá, Alice? A gente vai trabalhar tudo, porque o meu método trabalha essas questões físicas, tá? Uau, eu venho da área da enfermagem, eu gosto dessa pegada aí, tá? Então vamos liberar isso aí. E aí o que acontece? Nesse nosso vai chamar Mulher de Sucesso, tá? O nosso, já vou dar um spoiler aqui, né? Uau! Mulher de Sucesso, o MDS. Ai, adoro o MDS. Então fiquem ligadinhas, porque vai ser maravilhoso. Eu tô preparando com muito carinho, tá? Esse nosso grupo de desafio que você vai ter aí, né? Sessões diárias. Eu tô esperando chegar mais uma mesa radiônica nova minha, porque aí eu vou entrar com tudo, a mesa da desprogramação, né? A nossa Golden Box, que tá chegando, a mesa do DNA, a mesa sistêmica. Então a gente vai trabalhar, né, sempre desprogramação sistêmica, né? Desprogramando as questões do sistema familiar, que é o que eu já faço. Então a mesa vai
chegar para potencializar ainda mais. E nesse grupo de tratamento eu vou trazer isso, eu vou trazer ela. Se vocês não sabem o que é isso, no decorrer da semana eu vou estar trazendo mais informações, tá? É que eu tô montando com muito carinho, porque eu quero muitos resultados. Qual é o objetivo desse grupo, né, desse MDS? É você se tornar uma mulher de sucesso, né? O objetivo é resgatar a sua autoestima, né? É você se empoderar para você ter prosperidade aí nos seus negócios, né? Realização pessoal, né? Porque como eu falei, quando eu tô realizada no meu profissional, eu vou, né, curtir o meu pessoal, que é minha família, curtir meu corpo, curtir aquilo que faz sentido pra mim, realizada. Então eu quero que vocês, né, entrem nesse espaço de realização. Olha lá, 28 segundos para encerrar. Bora lá. Um grande beijo. Caiu agora aqui a informação, a notificação pra mim, né? Então, um grande beijo pra vocês. Gratidão pela participação. Compartilha essa live. Depois volta aqui, curta, não esqueça, tá? Comenta, fale o que você fez sentido ou não, o que vocês gostou, o que você gostaria mais de ver por aqui. É muito importante para que eu possa, né, enaltecer ainda mais os conteúdos pra você, porque aqui o objetivo é você. Então, um grande beijo pra você e gratidão.